queria falar um pouquinho nessa manhã sobre os encontros de Jesus no Getsemane. Quem Jesus encontrou aqui nesse lugar? Primeiramente o texto diz assim, Mateus 26:30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, que é onde nós estamos. Tem que imaginar que você é um discípulo de Jesus, você acabou de jantar com ele traz você para esse lugar à noite, no fim da tarde, e aí você escuta as seguintes palavras, olha que animador, olha. Todos vocês essa noite se escandalizarão em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Então a primeira coisa que a gente aprende é que Jesus não tem ilusão com a gente. Ele sabe quem a gente é, e ele sabe que a gente está aqui em Israel, e ele sabe que mesmo tendo vindo à Terra Santa, uma hora a gente vai pisar na bola. Ele nos conhece. Você está muito espiritual porque você está aqui. Você vai voltar para o Brasil e uma hora o jacaré abraça mesmo. É normal. Segunda coisa. Mas Pedro respondeu e disse, ainda que todos te abandonem, eu nunca me escandalizarei. Jesus também conhece as falsas promessas que eu e você vamos fazer para ele aqui. Senhor, eu sou louco por ti. Estou voltando para o Brasil com uma nova mentalidade. A partir de hoje, eu sou... Ele fala aquele monte de coisa. Jesus fala assim, ok, tá bom. Né? Verso 34. Olha o que Jesus manda no peito de Pedro. Em verdade eu te digo, Pedro, ainda essa noite. Imagine que Jesus está conversando com você 5 da tarde. E ele vira para você e fala assim, bonitão, essa noite ainda, antes que o galo cante, você só vai me negar 3 vezes. Você está aí todo maravilhoso. Outro encontro de Jesus no Getsemane com pessoas que vão negá-lo. Negar a Cristo, gente, não é virar e falar assim, eu nego a Cristo. Não, você sabe o que é negar a Cristo? É dizer que é de Cristo e viver uma vida que não é dele. É criar o seu próprio cristianismo. Eu conheço um monte de gente que se diz cristão, mas ele criou o cristianismo dele, a moda dele. Como que é o cristianismo, a moda dele? Ele vai à igreja quando ele quer, ele obedece as partes da Bíblia que lhe são convenientes, ele obedece o pastor quando é conveniente, ele, se ele tem algum vício, ele mantém, porque afinal de contas é o cristianismo dele, ele obedece pai, mãe, autoridade, líder, quando lhe é conveniente. O pior é a insistência. Pedro olha para ele e fala assim, ainda que seja necessário eu morrer contigo, eu não te negarei. E os outros todos disseram o mesmo. Senhor, não, estamos fechados com o Senhor é demais. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente, uma viagem à Terra Santa não muda ninguém. Eu nunca me esqueço de uma jovem que veio com a gente aqui, nunca tinha sido cristã na vida, aceitou Jesus ouvindo a nossa pregação, foi batizada no Jordão, saiu dessa terra maravilhada. Isso foi em outubro. Em fevereiro, as fotos dela no Facebook, ela era de shortinho, sentada no colo dos caras. Se você sair daqui para continuar vivendo a mesma vida que você vivia no Brasil, eu queria te pedir um favor. Começa a falar que você é budista, que você é muçulmano, mas não queima um filme de Jesus. Não. Eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para mim. Eu preciso sair daqui diferente. Se não, sabe o que foi essa viagem? Uma perda de tempo. Jesus disse, Pedro, você vai me negar. Ao invés de Pedro ajoelhar e falar assim, por favor, me socorre, Jesus, porque eu sei que eu tenho a tendência a te negar mesmo. Não, ele afirma, não sei. E você não está entendendo, não, Jesus. Ainda que seja preciso eu morrer pelo Senhor. Outro encontro de Jesus. Então chegou Jesus com eles e assentou-se e disse, vamos ali orar. E quem ele levou para a oração? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que são João e Tiago. Imagina que Jesus chamou para 12 discípulos aqui nesse jardim com ele, ele só chamou 3 para orar. Os outros 9 ele deixou ali na porta. Imagina o nervoso que você ia ficar. Eu ia ficar muito nervoso. Jesus, deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu sou seu discípulo, o senhor está levando 3 caras para oração e não vai me convidar? Por que, Senhor? Posso te falar uma coisa? Muitas vezes Jesus não pode nem pensar em contar com a gente para fazer nada. E os 3 que ele levou fizeram o quê, gente? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando dizia, meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, como o que tu queres. E voltando-se para os seus discípulos, encontrou-os dormindo. E disse a Pedro, Pedro, gente, é o principal, imagina. Pedro era para ser o cara mais acordado, mais disposição. O que Pedro estava fazendo? Jesus olhou para Pedro e disse, você não conseguiu orar comigo nem 1 hora, Pedro?
Outro tipo de pessoa que Jesus encontrou, sabe quem foi? Gente que dormiu na hora que tinha mais que ficar acordado. Quem sabe eu e você estamos dormindo. Você sabe o que é dormir? Dormir é viver o seu mundinho particular, na sua Nárnia. É viver minhas contas, minha família, meus sonhos, meus desejos, minhas brigas, meus dilemas. Cara, existe vida após a sua vida. Tem um mundo. Você quer ver uma coisa? Sabe qual que é a coisa mais triste que está acontecendo no mundo hoje, agora? É a guerra na Síria. A maioria de nós nem sabe o que é a guerra na Síria. De tão envolvido que a gente está no nosso mundinho pessoal, a gente não sabe quantos anos tem a guerra, quem é o presidente da Síria, quantas pessoas já morreram. A gente está vivendo. Nosso mundinho, pagar nossas continhas. Jesus, gente, estava no momento mais difícil da vida dele. Ele não pôde contar com nenhum amigo dele para orar. Nenhum amigo. Aí o texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez orou, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não, faça a tua vontade. Então você não vê Israel só receber milagre, às vezes você vê receber força até o dia que o milagre vai chegar. Deixando-os de novo, orou pela terceira vez as mesmas palavras. Então chegou junto aos discípulos e lhes disse: agora pode dormir, eis que chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos nos levantar e vamos embora daqui. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e lanças. E ele que o traía disse: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. Logo aproximando-se de Jesus, deu-lhe um beijo no rosto e disse: Rabi. Outro tipo de pessoa que Jesus encontrou é gente traidor. Judas andou com Jesus, comeu com ele, viu os milagres e o traiu, vendeu. O que é vender a Cristo? É exatamente dizer que é dele e ter um outro comportamento. Olha um outro tipo de pessoa que Jesus encontrou aqui. E eis que um dos que estavam com Jesus pegou a espada e feriu a orelha do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Quem foi esse cara? Pedro. Pedro cortou a orelha de um cara. Olha que coisa. Na hora que Pedro tinha que estar acordado para ajudar Jesus em oração, ele estava dormindo. E na hora que Pedro tinha que ficar quieto, ele puxou a espada e machucou o cara. Disse-lhe Jesus: guarda a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, por ela morrerão. Ou você não sabe que eu poderia orar agora ao meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos? Jesus estava dizendo: Pedro, eu não preciso da sua ajuda. Eu posso orar aqui agora e Deus me manda um monte de anjos para ajudar. Eu não preciso da sua espadinha. Eu não preciso da sua defesa. Eu sou Deus. Então Jesus disse à multidão: vocês saíram para me prender como se eu fosse um bandido, com espadas e lanças? Todos os dias eu ensinava ali no templo. Por que vocês não me prenderam lá? Outro tipo de pessoa que você vai encontrar, sabe o que é? Que Jesus encontrou e a gente encontra. Gente religiosa que do dia para a noite se volta contra você. Quem foi prender Jesus foram as multidões que o ouviram pregar. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Então, todos os seus discípulos, abandonando-o, fugiram. Eu não sei se vocês leram em inglês, mas ali na portinha ali, ó, só tem esse versículo. E todos os discípulos, o abandonando, fugiram. Outro tipo de discípulo que nós vamos encontrar: discípulos que abandonam Jesus. E os que o prenderam o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe até lá. Getsemane é o pior lugar da vida de Jesus. Getsemane é pior para Jesus do que o Calvário. Foi aqui que Jesus venceu a cruz e não na cruz. Quando Todas Jesus as foi para a coisas cruz, te são ele já tinha possíveis. vencido a cruz aqui. Porque foi aqui que ele disse: Pai, se possível, passa de mim a cruz. E foi aqui que o Pai Afasta de mim este cálice. eu não vou te poupar da cruz, porque se eu te poupar da cruz, eu condeno a humanidade. Muitas vezes na vida, Deus dá pra gente uma chance de ter um Getsemane antes do Não Calvário. seja, porém, que é o que eu quero, Deus prepara a gente para alguma coisa ruim que vem, mas a gente não mas o quer. que tu queres. E a gente quer ser herói e quer meter a cara: eu dou conta e não dá conta. Sabe o que Jesus falou para os apóstolos? Orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus tem dito para a gente: se prepare para aquilo que virá, porque Jesus não quer enganar ninguém. Jesus não vira. Se Jesus estivesse aqui agora, sabe o que ele ia dizer para a gente? Ele não ia dizer: prepare-se para viver os melhores anos da sua vida.
Jesus não é vereador do interior, candidato a vereador. Sabe o que Jesus ia dizer pra gente? Gente, vocês vão andar comigo, vai ser muito legal, mas vem dias difíceis por aí. Mas se vocês fizerem o que eu mandar, mesmo nos momentos difíceis, eu vou ajudar vocês. A vida com Jesus não é fácil, a vida com Jesus não é brincadeira, a vida com Jesus não é do nosso jeito, mas a lição que a gente aprende aqui no Getsemane, nós não podemos ser discípulo que trai, discípulo que abandona, discípulo que agride, discípulo que esquece, discípulo que não ajuda o mestre na hora que ele mais precisa. Cristo quer que nós sejamos um tipo de discípulo, o que vai com ele até o fim. Sabe como é que encerra a narrativa? Jesus sai daqui amarrado, é levado lá para aquele castelo que tem depois da muralha, e Pedro seguia Jesus de longe. Daqui a 2 minutos eu vou te dar uma chance de fazer uma coisa que eu fiz aqui algum tempo atrás. Senta debaixo de uma oliveira dessa aqui e fala assim: Senhor, desarma as bombas que há em mim. Eu estou vendo que eu sou um homem bomba, que eu sou tão previsível, que o Senhor me trouxe aqui no Getsemane para falar comigo, igual falou com o Pedro: daqui a poucas horas você vai me negar. E Pedro, ao invés de se humilhar e falar assim: eu sou um lixo mesmo, o que Pedro fala? Não, é aqui que é. Se for preciso, eu morro por ti. Morre nada, não morre nada. Sabe por que a gente morre, gente? Vamos ser bem sinceros: por dinheiro. E quando a gente está muito bem, sabe por que a gente morre? Pela nossa igreja local e pela nossa denominação. Por Deus, nunca. Pela Bíblia, pela oração, nunca. Senta debaixo de uma oliveira dessa aí, fica lá 5 minutos que seja. Fala com Deus: Deus, por favor, nesse lugar os discípulos cometeram os piores erros. Os piores erros. Eu não quero sair daqui para cometer meus piores erros. Ou eu te sigo de perto e faço o que o Senhor mandou, ou eu não quero nem sair desse jardim. Eu vou pedir o Ricardo. Você sabe cantar essa canção, Ricardo? Tá com dois o refrão. Eu vou pedir o seguinte: que você não cante não. O Ricardo vai cantar ela aqui, que fala: diz, vê o mestre a chorar, e foi por você. Jesus suou gotas de sangue. Quando ele começar a cantar, ele vai cantar 10 minutos para você virar para Deus e falar: Senhor, me ajuda a não ser nenhum desses discípulos que vai sair daqui ou para te negar, ou para te trair, ou para te seguir de longe, ou para te vender, ou para agredir o outro, ou para dormir. Às vezes a gente vai sair daqui para dormir, para viver uma vida assim, tão esquecida dele. Pede isso ao Senhor aqui nesse lugar. Enquanto o Ricardo, Deus deu a ele uma voz tão linda, um ministério lindo. Canta essa canção, Ricardo, o que você lembra dela? Vamos então cada um para debaixo de uma oliveira. Vai cada um para um lugar, não vai casal, não vai ninguém. No Getsemane foi que o meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.